segue nessa cobertura aqui no 3 em 1 sobre a guerra em Israel, trazendo vários pontos de vista e também conversando com especialistas que nos ajudam a compreender melhor esse cenário. Um deles chega nesse momento, ao vivo, que é o coronel da reserva e mestre em ciências militares, Paulo Filho. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. Primeiro, eu gostaria que você trouxesse para a gente a sua análise sobre a forma como as autoridades israelenses reagiram num primeiro momento e depois as operações que vêm na sequência ao primeiro dia de ataques do grupo terrorista Hamas. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, Piperno, Dávila, Alan, que é aniversariante, feliz aniversário, né, Alan? E o Gustavo. Evandro, do ponto de vista militar, foi uma falha muito grande, né? Uma falha da inteligência muito grande, muito grave. A inteligência de Israel é reconhecida, né? O Mossad é cantado em verso e prosa, tem séries na Netflix abundantes aí para a gente assistir sobre o Mossad, livros, né? Então não se admite que uma operação tão grande, que certamente exigiu muito tempo para seu planejamento, passasse desapercebida e acontecesse da forma como aconteceu. Uma infiltração por terra, uma infiltração por mar e até mesmo pelo ar. Incrivelmente utilizaram paragliders, né? Parapentes a motor na infiltração. Chegaram a entrar vários quilômetros para dentro do território israelense. Pegaram as unidades de fronteira despreparadas, muitas unidades foram atacadas e conquistadas, soldados israelenses foram feitos prisioneiros e foram mortos. Então, o dispositivo de inteligência de Israel vai ter que dar muitas explicações, né? É claro que essas explicações, nesse primeiro momento em que a sociedade israelense está unida para reagir à agressão terrorista, ela vai ser menos cobrada, mas depois da guerra, depois da reação, certamente a sociedade israelense vai cobrar dos seus militares esses acontecimentos. Muito bem, e agora, né, a reação israelense ela começa com uma campanha aeroestratégica muito forte, muito violenta, já foram mais de 2.000 ataques ao território da faixa de Gaza, o isolamento e o cerco, com corte de água, com corte de luz, né? A doutrina militar, ela prevê quando você vai investir, ou seja, quando você vai atacar uma determinada região, esse investimento ele é precedido de duas fases, que são justamente o isolamento e o cerco, o que nos leva a ter uma grande expectativa e quase uma certeza de que os planejadores militares israelenses estão realmente com a intenção de invadir, de fazer o investimento sobre o território da faixa de Gaza. E essa, se for realmente ocorrer, vai ser uma operação muito difícil. A faixa de Gaza é um território muito pequeno, né? 1/3 aproximadamente da cidade de São Paulo em área, 40 quilômetros de profundidade por cerca de 10, 11 de largura, onde moram mais de 2 milhões de pessoas. Uma densidade demográfica muito grande, casas muito próximas umas das outras, ruas muito estreitas, né? Em cada janela daquela pode ter um inimigo com uma metralhadora, com um fuzil, muito fácil de a ocorrência de emboscadas, uma extensa rede de túneis, ou seja, uma operação militar muito complicada e que certamente, infelizmente, deverá causar muitas vítimas colaterais, né? Muitas baixas de não combatentes. Paulo, eu quero abrir aqui o espaço para o Fábio Piperno. Vai lá, Piperno. Coronel, boa tarde. O senhor é inegavelmente um grande especialista, conhece, como poucos aí, detalhes aí sobre os muitos conflitos que ocorrem pelo mundo. Eu me lembro de várias vezes em que a gente conversou sobre a guerra na Ucrânia e as suas avaliações, elas sempre foram muito corretas. E aí, coronel, o senhor fala exatamente sobre, o senhor iniciou falando sobre a vulnerabilidade dos sistemas de defesa e de informação de Israel, que acabaram, de certa forma, causando perplexidade e surpresa em todo o mundo, porque isso era uma espécie de quase que orgulho nacional em Israel. E aí, coronel, o que me ocorre desde o início desse conflito é o seguinte: se o Hamas, que é um grupo, que é uma facção terrorista, mas de alcance digamos, bastante limitado, o que poderia ocorrer, por exemplo, num confronto com o Hezbollah, que é um grupo muito maior, que já combateu Israel várias vezes e que, a bem da verdade, fez com que Israel deixasse Beirute e todo o Líbano?
Boa tarde, Piperno. Eu estava me lembrando, quando eu estava vendo você falar antes aqui, que há cerca de 600 dias atrás a gente estava conversando sobre o início da guerra da Ucrânia, né? Infelizmente, nós estamos conversando novamente, a guerra da Ucrânia não acabou e nós estamos falando sobre uma outra guerra. Piperno, eu acho que são duas coisas separadas. A falha de inteligência ela é inegável, né? E vai ter que se averiguar exatamente o que aconteceu. Mas o exército israelense ele não pode ser subestimado, né? E eu já falava isso também em relação ao exército russo, né? Que não pode ser subestimado. A capacidade militar israelense se colocada vis-à-vis, né, com esses grupos terroristas, o Hamas ou o Hezbollah, ela é infinitamente superior, né? E o exército israelense já deu provas ao longo da história, nas múltiplas guerras que ele enfrentou seus vizinhos, que é, sim, um exército muito combatente. Então, Pepe, eu acho que a gente tem que separar em duas partes. Primeiro, essa falha de inteligência, né? Essa falha na pronta resposta, e uma segunda fase, uma segunda parte, que é o enfrentamento militar que vai acontecer daqui para frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que o enfrentamento militar é muito desproporcional. As forças de Israel elas são muito superiores a qualquer um desses grupos, tanto Hamas quanto Hezbollah. Não acredito, não, que no campo militar haja espaço para uma derrota. Estamos falando especificamente desses dois grupos, né? Coronel, agora o Gustavo Segre tem uma pergunta para o senhor. Coronel, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo. A pergunta é: considerando precisamente essa diferença em termos de estratégias, de armamentos, de inteligência, qual poderia ser, segundo o senhor, a motivação para Hamas atacar de uma forma, além muito brutal, que ia a demandar uma retaliação por parte de Israel, sabendo dessa diferença entre o Estado de Israel e o armamento do Hamas? Qual pode ser a motivação, ou por quê, sabendo que poderiam ser claramente exterminados? Gustavo, essa motivação ela tem duas ordens, pode ser dividida também em duas categorias. Nós podemos primeiro falar da motivação básica do terrorismo, né? E as ações do Hamas são ações claramente terroristas, né? Se você pegar um manual de terrorismo e for dando um tique do lado de todas as características de uma ação terrorista, essa do Hamas vai cobrir todos eles ou quase todos eles. Qual é a finalidade de uma ação terrorista? O terrorismo ele procura mudar, causar uma reação no Estado que está sendo atacado que lhe seja favorável, mudar um comportamento do Estado adversário. Como? Causando terror, influenciando seriamente a população, né, afetando seriamente a população, e esse terror, esse choque vai levar a um comportamento diferente do Estado. Então, desse ponto de vista, uma mudança no comportamento do Estado de Israel. Em relação a quê? Em relação ao que os objetivos do grupo Hamas. Mas eu acho que essa não é a principal. Eu acho que a principal está numa outra ordem, numa ordem estrutural, numa ordem mais sistêmica das relações no Oriente Médio. O Israel já tinha feito há alguns anos os acordos de Abraão e se aproximado, reatado relações diplomáticas com Emirados Árabes, com Marrocos, com o Bahrein. E estava toda essa reaproximação, certamente esses países tinham o aval da Arábia Saudita, e agora, nos últimos dias, estava se aproximando, nas últimas semanas, de realmente fechar uma reaproximação formal, né, voltar a ter relações diplomáticas com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um rival regional do Irã, e Israel é um arqui-inimigo do Irã. Então, para o Irã, essa reaproximação seria muito ruim do ponto de vista geopolítico. Afinal, ele teria dois adversários se unindo, né? E isso é muito ruim para o Irã, do ponto de vista do Irã. Então, veja bem, você falou, né, com muita propriedade, essa reação do Estado de Israel poderia ser prevista. E, desse ponto de vista, faz muito sentido. Porque essa reação de Israel, que vai causar muito sofrimento ao povo palestino na faixa de Gaza, já está causando, né, muito sofrimento, vai impedir politicamente que a Arábia Saudita, por exemplo, faça esse acordo com Israel. Não tem como o Mohammed bin Salman, que aliás hoje falou pelo telefone durante 45 minutos com o presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, né? É impossível para os árabes
se reatarem laços diplomáticos com Israel atacando a Palestina. Isso não vai acontecer. Então, com isso, há uma vitória geopolítica do Irã. A aproximação entre árabes e israelenses, que estava quase fechada, ela vai ser postergada por um bom tempo. Não digo que não vai acontecer no futuro, mas agora, nesse ano que vem, não vai acontecer certamente. Então, quem tem a ganhar com isso, né? Então, o porquê, respondendo a sua pergunta, o Irã tem a ganhar. Então, talvez, eu estou aqui inferindo, né, uma suposição, talvez o Hamas seja um pouco mais do que um peão num jogo geopolítico maior aí, coordenado pelo Irã. Pergunta do Alan Gani agora. Chega mais, Gani. Coronel, dentro desse jogo geopolítico maior coordenado pelo Irã, muita gente já nos Estados Unidos, seja na imprensa ou no meio político, já defende uma invasão norte-americana, inclusive ao Irã, uma reação ao Irã. Como é que o senhor avalia esta possibilidade como real, como factível, e quais as consequências disso caso ocorresse? As consequências seriam terríveis para o sistema internacional, né? Seria uma guerra de alta intensidade, mais uma guerra de alta intensidade, a desorganizar ainda mais o sistema internacional e causar muito sofrimento, né? Esse deslocamento da Força Tarefa Aeronaval, liderada pelo mais importante porta-aviões americano, que está em deslocamento agora, nesse exato momento, para o mar Mediterrâneo, para as proximidades do litoral de Israel, não é para enfrentar o Hamas, né? Israel não precisa de um porta-aviões norte-americano para enfrentar o Hamas. Isso é claramente uma mensagem para o Irã, né? É os Estados Unidos mostrando para o Irã que está ao lado, sim, de Israel e que vai amparar Israel caso essa guerra extravase, né? É um risco, Alan, esse extravasamento da guerra. Nós vemos hoje notícias, né, da Síria de que caças israelenses teriam bombardeado aeroportos da capital Damasco e também de Alepo. Então, assim, nós temos a questão do Hezbollah, que está no Líbano, está na Síria, que também talvez possa entrar em combate. Parece que o Egito tem informações de inteligência e teria repassado para Israel que, caso Israel ocupe, né, territorialmente, boots on the ground, invada a faixa de Gaza, o Hezbollah responderia atacando Israel pelo norte. Então, o risco de extravasamento regional dessa guerra ele é real, real. Muito maior, na minha avaliação, do que o risco de extravasamento na guerra da Ucrânia, né? Muito maior, pelos vínculos que existem naquela região. Poderia até ter uma escalada global à medida que o Irã é muito bem relacionado com a Rússia e com a China. Existe essa possibilidade até? Eu quero acreditar que não, né, Alan? Eu quero acreditar que não, espero que não. Paulo Filho, mestre em Ciências Militares, Coronel Paulo Filho, muito obrigado por conversar conosco, por nos ajudar a entender um pouco mais do cenário em termos de segurança voltadas aí para as autoridades em Israel e também desse conflito e a guerra envolvendo o grupo terrorista Hamas. Até a próxima, um ótimo trabalho, bom feriado. Foi um prazer falar com você e com seus espectadores. Opa, o prazer foi todo nosso. Até a próxima.